Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Campeonato Brasileiro, 36ª rodada. Olha, amigo torcedor, será que tá pintando o campeão? Faltando 2 rodadas, o Palmeiras tá lá na frente. Vamos ver tudo o que aconteceu nos jogos que tivemos até agora dessa 36ª rodada. Agora! Muito bem, amigo torcedor, começando com o primeiro jogo dessa rodada, Vasco e Corinthians, jogo que abriu esta 36ª rodada na terça-feira lá em São Januário. O Vasco abriu o placar com Puma Rodrigues de cabeça depois de um cruzamento do Lucas Piton. Aí, aos 12 minutos, o Corinthians empatou com Ângel Romero, tudo igual, 1-1. Só que aos 24 o Vasco pulou na frente de novo, com Verratti marcando um bonito gol. Vasco 2, Corinthians 1, festa da torcida vascaína. E aí o time paulista conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, novamente com Ângel Romero marcando de cabeça. Final do primeiro tempo, 2-2. No segundo tempo, aí veio a virada corintiana, Gabriel Moscardo pegou firme na bola para fazer o terceiro gol do Corinthians aos 15 minutos e já nos acréscimos aos 48, Giovani apareceu livre para fechar o placar em 4-2 para o time paulista. Faltando 2 rodadas, o Vasco ainda segue numa situação muito perto do rebaixamento. Com essa vitória, o Corinthians praticamente escapou da chance de ser rebaixado. Que coisa, hein? Vasco vai ter que jogar muita bola aí nas 2 rodadas para tentar escapar do rebaixamento. Continuando com Santos e Fluminense agora os jogos aí desta quarta-feira, né? A exemplo do Vasco, o Santos perdeu em casa e também está perto da zona da degola, hein? O Fluminense marcou o primeiro gol aos 9 minutos de jogo com Martinelli. Aos 35, o tricolor carioca ampliou com Arias de cabeça, fechando o primeiro tempo então em 2-0. E no segundo tempo foi a vez dele. Germancano deixou o seu aos 13 minutos do segundo tempo. Placar final 3-0 para o Fluminense, sem muito esforço lá na Vila Belmiro, complicando também a vida do Peixe. Próxima partida, Flamengo e Atlético Mineiro, no duelo entre Tite e Felipão. Deu Filipão, hein? 3-0 no Flamengo em pleno Maracanã. O primeiro gol foi aos 7 minutos de jogo. Hulk mandou a bola na área, que encontrou Paulinho para abrir o placar do jogo. Paulinho, que é o artilheiro desse Brasileirão. Aí, com 2 minutos do segundo tempo, contra-ataque fatal do Galo, Edenilson fez o segundo do Atlético. O Atlético ainda fez mais um aos 36, a bola encontrou o Rubens, que mandou para as redes. Final de jogo, Flamengo 0, Atlético Mineiro 3. Daqui a pouquinho a gente vê a situação aí da classificação do campeonato. Próxima partida, Bahia e São Paulo. Lá em Salvador foi esse jogo. Parecia que esse jogo ia terminar em 0-0. Porém, quando eram jogados 51 minutos já do segundo tempo, Caio Paulista mandou um chutaço para fazer 1-0 para o São Paulo, que vence então pela primeira vez fora de casa neste campeonato brasileiro, hein? E o Bahia segue perigosamente aí na zona de rebaixamento. 1-0 São Paulo, então, lá na Fonte Nova. A próxima partida, Cuiabá e Internacional. Olha só, amigo torcedor, hein? Não sei se vocês estão reparando aí, mas até agora só deu vitória dos times visitantes, hein? E este quinto jogo lá em Cuiabá não foi diferente, hein? Nesse jogo, foi lá na Arena Pantanal, o primeiro tempo ficou ali no 0-0. Aí, aos 6 minutos do segundo tempo, Wanderson fez um belo lançamento para o Valência,
que dominou no peito e depois bateu por cima do goleiro Walter para fazer o primeiro gol do time colorado. E ainda deu tempo do Pedro Henrique fazer mais um para o Inter aos 43 minutos também do segundo tempo. Final 2-0 para o Inter, mais um visitante aí que venceu nessa rodada. Ok, então vamos virar aqui a página para falar do próximo jogo, Palmeiras e América Mineiro. Jogo entre o líder e o lanterna do campeonato. Deu mesmo a lógica, o Palmeiras dá um passo enorme para conquistar mais um campeonato brasileiro, 4-0. O primeiro gol saiu a 1 minuto de jogo, Endrick de fora da área foi o marcador do tento. Aí aos 39 ainda do primeiro tempo, o Palmeiras ampliou depois que o zagueiro Éder marcou contra. Primeiro tempo, portanto, 2-0 para o Verdão. No segundo tempo, aos 42, Flaco Lopes fez o terceiro após receber cruzamento rasteiro da esquerda, 3-0, e ainda deu tempo de marcar o quarto gol aos 46. Novamente Flaco Lopes, dessa vez de cabeça. Palmeiras agora abre 3 pontos sobre o segundo colocado, vitória tranquila, e a gente já vai ver a classificação atualizada. A torcida do Palmeiras tá feliz aí nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E para fechar os jogos de ontem, Coritiba e Botafogo, jogo que ajudou o Palmeiras também. Esse foi o último jogo, né? Lá em Curitiba, jogo com uma expulsão para cada lado, parecia que ia ser 0-0, até que aos 50 minutos do segundo tempo, pênalti que Tiquinho Soares converteu para o Botafogo. Botafogo levando 3 pontos, estava a 1 ponto atrás do Palmeiras nessa situação. Porém, amigo torcedor, 3 minutos depois, aos 53, o Coritiba empatou o jogo. Amigo torcedor, gol do Edu, que mais uma vez joga um banho de água fria no time carioca, na torcida, enfim, em todos que estão ligados aí ao Botafogo. Que coisa incrível que acontece com o Botafogo nesse segundo turno, simplesmente aí, sei lá, fantasmagórico, né? Eu nunca vi uma coisa tão esquisita. Dá pena aí da torcida do Fogão, viu? Incrível, incrível. Todo jogo tem uma decepção, mais uma partida frustrante aí, e quem agradece é o Palmeiras, que abriu 3 pontos do segundo colocado. Vamos ver agora a classificação. Essa rodada, 36ª, tem hoje, na quinta-feira, mais 3 jogos. Hoje, Grêmio e Goiás jogam lá em Porto Alegre, Cruzeiro e Atlético Paranaense em Belo Horizonte e RB Bragantino e Fortaleza lá em Bragança Paulista. Esses os jogos que faltam serão realizados hoje na quinta-feira, fechando então a 36ª rodada. A classificação tá assim, ó. O Palmeiras é líder, 66 pontos. Com a vitória do Atlético em cima do Flamengo, o Flamengo acabou ficando no 63, e com o empate do Botafogo com o Coritiba, também o Botafogo não andou muito aí. Essa rodada foi boa para Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Então, portanto, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo estão em segundo lugar com 63 pontos ali. Depois, em quinto, vem o Grêmio com 59 e o RB Bragantino também com 59, e eles jogam ainda nessa rodada, podem chegar a 62. O Fluminense em sétimo com 56, Atlético Paranaense em oitavo com 52, ainda joga, o São Paulo em nono com 50 pontos, em décimo o Internacional com 49. O Cuiabá caiu para a 11ª colocação, 48 pontos, o Corinthians em 12º com 47, praticamente não tem mais como o Corinthians cair, e aí vem a parte de baixo aí dos times que ainda podem ser rebaixados. Fortaleza em 13º com 45 pontos, Cruzeiro em 14º com 44, mas essas duas equipes ainda jogam nessa rodada, jogam hoje o Fortaleza e o Cruzeiro. O Santos ficou em 15º com 43 e o Vasco em 16º com 42, né?
O Bahia perdeu para o São Paulo, ficou em 17º com 41 e o Goiás em 18º com 35, ainda joga nessa rodada, uma situação difícil para o Goiás também. Lá na penúltima colocação, o Coritiba com 30 já está rebaixado e o América em último lugar com 21 pontos. Essa é a situação, amigo torcedor, do Campeonato Brasileiro até o momento. Vamos falar aqui da artilharia. O Paulinho marcou gol contra o Flamengo, foi a 18 gols, é o artilheiro do campeonato. Depois vem o Tiquinho Soares, que também marcou nessa rodada, foi a 17 gols, é o vice-artilheiro. E aí a gente tem com 14 gols o Luiz Soares do Grêmio e o Hulk do Atlético Mineiro. E fechando aí o top 5 da artilharia, o Marcos Leonardo dos Santos com 13 gols, esses os principais artilheiros aí do campeonato. O Palmeiras é o time com o melhor ataque, 62 gols marcados, seguido do Botafogo e do Grêmio com 57, o Grêmio ainda joga nessa rodada. E o Cruzeiro é o time que menos marcou gols, 33 gols, mas o Cruzeiro ainda joga nessa rodada, o Goiás também com 34 ainda joga na rodada. Agora vamos falar das defesas, o Atlético Mineiro tem a melhor defesa do campeonato, só levou 27 gols até agora, e o Cruzeiro a segunda melhor defesa com 30 gols. Já o América Mineiro é o time mais vazado, 78 gols levou o Atlético Mineiro, e o Coritiba o segundo time mais vazado, com 70 gols levou o time lá de Curitiba. Continuando aqui, agora os gols, né? Já chegamos a 888 gols entre 357 jogos, uma média aí de 2,49 gols por partida. Nessa rodada 36, que ainda não terminou, 21 gols em 7 jogos, uma boa média aí por enquanto de 3 gols por partida. E agora vamos falar da próxima rodada. Sábado, Corinthians enfrenta o Internacional e o Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo. O Atlético Mineiro ainda briga pelo título. Esses os dois jogos de sábado. Os outros 8 jogos estão programados para o domingo. Flamengo e Cuiabá. Flamengo também brigando pelo título, pega a equipe do Cuiabá. Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras, líder do campeonato, vai tentar vencer o Fluminense e, dependendo de combinações de resultados aí, o Palmeiras pode erguer a taça já neste domingo. América Mineiro e Bahia, o Bahia vai desesperado tentar vencer o América lá em Belo Horizonte, o América que já está rebaixado. Virando a página aqui, Botafogo e Cruzeiro, Botafogo também desesperado, ainda tem chances do título. Bragantino e Coritiba, Bragantino também ainda tem chance. Grêmio e Vasco em Porto Alegre. Atlético Paranaense contra Santos, o Santos tentando fugir do rebaixamento. E ainda no domingo, Fortaleza e Goiás, fechando essa 37ª rodada. Muito bem, amigo torcedor, tá aí para você tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você quiser compartilhar com seu amigo, pode compartilhar e pode comentar também, que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.